Qualificações para diáconos e presbíteros. Eu creio, amados, que todos que estão na igreja desejam um dia ser diácono, ser presbítero, pastores. Nós temos o desejo de crescermos na obra e fazermos aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Qualificações para diáconos e presbíteros. Eu creio, amados, que todos que estão na igreja desejam um dia ser diácono, ser presbítero, pastores. Nós temos o desejo de crescermos na obra e fazermos aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Eu sei que temos dentro do coração uma ideia que nós não nascemos para ficar sentados em bancos de igreja. Na verdade, o Senhor não chamou-nos para ficarmos sentados em bancos de igreja. O que o Senhor deseja, irmãos, é que acima de tudo sejamos úteis à sua obra, que nós possamos procurar de uma forma ou outra fazermos a vontade do Senhor de uma forma efetiva e eficaz. Que sejamos pessoas usadas pelo Senhor, instrumentos na mão do Mestre, para que em todas as coisas o Senhor seja honrado, o Senhor seja glorificado. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que o Senhor chamou alguns para exercerem funções dentro da sua casa, dentro do reino. E algumas funções ficaram claras, entre elas a diaconia, o presbiterato, o pastorado. O Senhor chamou para muitas áreas dentro da igreja. E nós precisamos nos preparar, irmãos, para que o Senhor nos encontre de forma útil, que sejamos úteis nas mãos do Mestre. E se somos úteis, o Senhor há de nos usar de uma forma grandiosa. Amém? Que nós possamos olhar sempre para o Senhor, com o desejo de receber, acima de tudo, a bênção celeste, a bênção de fazermos a obra para a honra e para a glória dele próprio. Nós vamos orar nesse momento, para que o Senhor venha nos dar a direção para esse estudo. Deus de amor, nós queremos clamar que Tu venhas falar conosco nesta noite. Que Teu Espírito venha nos ensinar, Senhor, para que nós possamos aprender ainda mais a Teu respeito, a Tua vontade, fazermos aquilo que Tu queres. Que sejamos encontrados prontos para sermos usados por Ti, Senhor. Oh Deus, prepara o nosso coração para ouvir a palavra e que Teu Espírito venha nos dar o discernimento necessário para sermos úteis no Teu reino. É que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Queridos, quero convidá-los a abrir a Bíblia em Atos capítulo 6, nós vamos ler versículos 2 até o 4. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nascia aqui essa função tão importante no reino dos céus. Estava nascendo o chamado diácono. Os apóstolos ali reunidos estavam ministrando a palavra do Senhor, porém havia muitas pessoas necessitadas de um cuidado, de um zelo, que fossem servidas. E eles não poderiam parar aquilo que era mais importante, a ministração da palavra e também as orações para ajudar aqueles que necessitavam. E a orientação foi certamente dada pelo Espírito Santo de Deus, que fossem levantadas pessoas especialmente para fazer essa área dentro da comunidade. E nasce assim, irmãos, os diáconos. E eu quero afirmar para vocês, antes de nós iniciarmos a respeito dos diáconos, que dentro do reino dos céus, as qualificações para diáconos e presbíteros é a qualificação para o servo de Deus. Amém? Aquele que é servo do Senhor, aquele que ama o Todo-Poderoso acima de todas as coisas, aqueles que têm prazer no Mestre, eles devem viver a semelhança daqueles que são diáconos, daqueles que são presbíteros, daqueles que são pastores. Haja vista que só dessa forma vamos alcançar o favor do Senhor, o cuidado de Deus. Mas, irmãos, vemos aqui que a palavra do Eterno nos orienta como deve ser o proceder, quais as qualificações daqueles que querem servir ao reino, como devem agir. Como devem agir.
As mesmas qualificações para os diáconos são as mesmas dadas para os presbíteros e pastores. Na verdade, não há diferença, irmãos, não há diferença. A única diferença é que os presbíteros, pastores, bispos, estes na palavra, são chamados para o ensino da palavra, para a pregação da palavra do Senhor, para a oração. E os diáconos para servir a igreja. Não a igreja como instituição, mas o reino dos céus, para serem úteis ao reino do céu, consequentemente também a instituição igreja, com certeza. Mas a função primordial é fazer que a palavra do Senhor esteja dentro do coração das pessoas através de atos e de ações. É sendo úteis, é procurando servir as pessoas, é procurando trazer o conforto aos corações. Esta é a função principal do diácono dentro da igreja do Senhor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia ainda em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 a 12. Abra sua Bíblia. Vamos ver as qualificações para diáconos. Como afirmei antes, são também qualificações direcionadas a presbíteros, pastores e, por fim, a toda a igreja, já que devemos viver em santidade. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 8 até o 12 diz: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Aleluias. Queridos, a palavra do Eterno é extremamente clara. Nesse texto que nós lemos, está especificado as qualificações para aqueles que querem fazer a obra do Senhor. São qualificações claras, simples. Não é necessário você estudar teologia e fazer um curso de grego para entender aquilo que aqui está escrito. São palavras extremamente simples. No entanto, a nossa carne ela tem uma tendência a não compreender a palavra de Deus. Já notaram isso? Você lê aquele texto porque Deus amou ao mundo de tal forma. Aí o cara olha para você, eu não entendi. Gente do céu, o que é que diz o texto? Porque Deus amou o mundo de tal forma. Somente isso, nada mais do que isso. É o amor do Senhor que é expresso. Quando nós lemos esse texto a respeito da diaconia, a respeito daqueles que são líderes, da mesma forma, não tenho que explicar porque o texto é extremamente claro. No entanto, amados, parece que o nosso Novo Testamento, parece que a nossa Bíblia ainda está em grego. Por que em grego? Originalmente o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Mas parece que para muitos hoje que são diáconos, que são presbíteros, pastores, que são líderes, o Novo Testamento continua em grego, porque eles leem e não entendem aquilo que de forma tão clara está na palavra. E, infelizmente, amados, nós nos deparamos dentro da igreja com muitas pessoas que estão exercendo funções, no entanto, não têm uma comunhão verdadeira com Cristo. São pessoas que não possuem comunhão com Deus. Vivem segundo este mundo, no pecado, nas práticas imundas dessa terra. Mas no domingo, nos dias de culto, a sua gravata, seu terno, seu sapatinho bonito, estão ali, com glórias a Deus, aleluia, falando umas línguas meio estranhas. Não é dessa forma? Alguém conhece um líder dessa forma? Alguém conhece um diácono, um presbítero assim? Eu creio que todos conhecem, não é? Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Muitos são crentes, são servos do Senhor, apenas dentro da igreja. Mas quando coloca o pezão fora da porta, até parece que são
pessoas supersticiosas que saem da igreja com o pé esquerdo, porque lá fora é toda sorte de pecado. Evidentemente, que eu falei que parece que são supersticiosas, haja vista que a superstição é pecado também. Pé direito e pé esquerdo, você tem os dois e são abençoados por Deus, pelo menos deveriam ser abençoados por Deus. Independe de qual você coloca primeiro, o que importa é o coração nas mãos do Senhor. Mas há muitos que parece que vivem a superstição da vida e que andam sempre com o pé esquerdo na frente. Amados, são pessoas que ainda não foram acordadas ou não se deixaram despertar pelo Espírito Santo de Deus, e não é isso que o Senhor quer. Mas vamos para as qualificações dos diáconos, também serve para presbíteros, pastores, bispos e outros líderes dentro da igreja. Primeira qualificação, versículo 8, 1 Timóteo capítulo 3. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Respeitáveis. Aleluias. É preciso que sejam respeitáveis. Irmãos, o que é uma pessoa respeitável? Todos sabem. Talvez se eu perguntar, defina o que é uma pessoa respeitável, você não vai encontrar as palavras certas para defini-las. No entanto, você sabe o que é uma pessoa respeitável. De forma simples, é uma pessoa de bem. É uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem, ela é respeitável. Uma pessoa digna, nobre, irrepreensível nos seus atos, nas suas ações. Ou seja, é aquela pessoa que ninguém tem nada para apontar o dedo. Pode até apontar, porque hoje todo mundo é apontado. No entanto, sem fatos reais. Apenas aponta o dedo de forma caluniosa, mas não há fatos reais para mostrarem. As pessoas respeitáveis são estas. São as pessoas, como dizem por aí, as pessoas de bem. O diácono, o presbítero, ele precisa, acima de tudo, ser uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem. Uma pessoa respeitada. Amém? E isso não está associado à faixa etária. É possível que alguém tenha apenas 20 anos e exerça essas funções dentro do reino dos céus. Não é a idade, mas é a comunhão com o Senhor. É a comunhão com Deus. Outro aspecto que infelizmente temos visto dentro das igrejas nesses últimos tempos, é que estes cargos, principalmente o diaconato, ele é um segura-gente dentro da igreja. Segura rico dentro da igreja. Segura pessoas de posses dentro da igreja. O cara se converte na igreja porque ele tem um pouco mais de recursos financeiros. Geralmente a primeira coisa que os pastores fazem para segurar o camarada é oferecer o cargo de diácono para ele. Vamos colocar o irmão como diácono. Amados. Isso é muito comum, infelizmente, dentro das igrejas. Ou seja, não observa as qualificações, não observa a vida da pessoa, mas estão interessados naquilo que aquela pessoa pode trazer como resultados positivos para a instituição religiosa. E lá manda um cargo de diácono para o camarada. Algumas igrejas acham que apenas os homens podem exercer cargos de liderança. Diáconos, presbíteros, pastores, apóstolos, bispos. Mas quando nós olhamos a palavra do Eterno um pouco mais acuradamente, mais profundamente, nós vamos ver que o Senhor não leva em conta o sexo, mas leva em conta a comunhão com Ele. E na Bíblia está cheio de exemplos de mulheres, e na palavra de Deus está cheia de exemplos de mulheres que foram usadas pelo Eterno, de uma forma grande. O Senhor levantou mulheres para exercer cargos e foram usadas poderosamente por Ele. A nossa igreja aceita que as mulheres exerçam os cargos que estão na palavra, as funções que estão na palavra. Portanto, amados, uma das qualidades do diácono, também do presbítero, é que sejam respeitáveis. Número 2, de uma só palavra, ainda no versículo 8. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, de uma só palavra. Aparentemente, amados, essa afirmação do apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, aparentemente é uma afirmação fácil.
de uma só palavra. Mas o que é ter uma só palavra? Quando nós vamos e debulhamos esta uma só palavra, nós vamos descobrir que é sim, sim, não, não. Apenas isso, sim, sim, não, não. Ou seja, irmãos, aqueles que são usados pelo Senhor, o servo de Deus de forma generalizada, eles não podem possuir duas palavras, duas caras, uma palavra dobre. Ele não pode ser falso. O que ele afirma diante de você, ele tem que afirmar diante de qualquer outra pessoa. A mesma história que ele contou para você, ele não pode contar diferente para o nosso irmão ali. Ah, mas ele contou para o nosso querido de uma forma. Mas para ele tirou algumas coisas, acrescentou outras e a história ficou um pouco diferente. Ou seja, uma só palavra, irmãos. É uma pessoa honesta no seu falar. Verdadeira no seu falar. A sua palavra é uma só. É palavra forte como ouro, pesado como ouro. É uma palavra, amados, que não muda com o tempo, que não perde o brilho com o tempo. É uma palavra hoje, daqui a 10 anos, a mesma. Daqui a 20 anos, a mesma. E eu quero afirmar para vocês que isto está em extinção. A palavra verdadeira está em extinção. Como é difícil vivermos hoje sem a maldita mentira. Como é difícil, gente. Como é difícil. Como é difícil você servir ao Senhor sem mentir. E eu quero dizer para vocês que essa mentira não está na comunhão interpessoal uns com os outros, mas nos púlpitos das igrejas estão cheios de mentirosos que contam histórias fantasiosas, histórias mentirosas, histórias falsas, como se fossem verdadeiras. É, queridos, o diácono, o presbítero, o pastor, o bispo, aqueles que exercem algum tipo de função dentro da casa do Senhor, eles precisam serem verdadeiros para a honra e para a glória do Eterno. Amém? Número 3. Não inclinado a muito vinho. Ainda no versículo 8. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Meu Deus do céu. O Senhor disse que o diácono, que o presbítero aqueles que estão na casa dele servindo, eles não podem ser inclinados ao vinho. Trazendo para o nosso português do dia a dia, viciado. Ele não pode ser viciado. Ele não pode ter na sua vida o vício da bebida, e você pode estender esses vícios a diversas outras áreas. Aquilo que alimenta a carne não pode fazer parte da vida daquele que exerce e deseja estar na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Muitas vezes há uma desculpa, e o capeta, irmãos, o capeta é extremamente sábio. E ele lançou uma versão assim muito interessante. É a versão do beber socialmente. Que legal, né? Você bebe como? Eu bebo socialmente. Mas o que é beber socialmente? Todo final de semana eu bebo uma caixa de cerveja, eu bebo 1 litro de pinga. Eu só bebo segunda não. Eu só bebo sábado, domingo, quartas, final de semana. Então, muitas vezes, amados, as pessoas estão nessa onda do beber socialmente. Beber socialmente, o final dele é beber todo dia. Não tem como escapar, irmãos. Quando você vai oferecendo para o seu corpo socialmente o álcool ou outra droga que seja lícita ou ilícita, a tendência é que cada dia tu queira mais. O teu corpo pede mais. E aquilo que era final de semana, passa para 2 vezes por semana, 3 vezes, 7 vezes por semana. Aí o pé incha, fica rachado, o fígado vai para a cucuia, e o caixão te espera, e o capetão lá, de braços abertos, dizendo, seja bem-vindo. Opa, mais um, venha, venha. Ei, esta minha aliada chamada bebida é show. É, irmãos, é sério, não é brincadeira.
E nessa onda do inclinado a muito vinho, existe uma crentalhada de plantão nos nossos últimos tempos, que dizem que beber em casa não tem problema, porque Jesus tomava vinho. De fato, Jesus tomava vinho, a bebida que Jesus tomava e os discípulos e também todo o judaísmo era realmente bebida alcoólica, era vinho. No entanto, era uma situação diferente da nossa. Uma realidade diferente que nós não podemos fazer uma associação ou uma analogia entre aquilo que Jesus e os apóstolos faziam com relação a esses costumes e trazê-los para os nossos dias, porque não se aplica. É uma realidade diferente. Para eles, era um país teocrático e era comum e não era visto pelo Senhor como erro. Nos nossos dias, bebe-se para alimentar a carne. Bebe-se para alimentar a carne. O vinho na época de Jesus, ele fazia parte da dieta. Era mais ou menos isso. Hoje não. A bebida alcoólica não faz parte de dieta de ninguém, mas está aí para alimentar a carne das pessoas. E nessa onda, amados, há muitos crentes, estão aí com a sua geladeira repleta de latinhas. Ela desce redondo e ele vai descer quadrado para o inferno. Gente, desse jeito. Se você estava pensando em comprar umas latinhas daquela da redonda, compra não. O negócio é feio, rapaz. Amados, hoje a bebida, ela satisfaz apenas a carne. E ainda, causa escândalos naqueles que não conhecem a Jesus. Se porventura, esse que vos fala, resolveu tomar uma, beleza, hoje um dia quente, quarta-feira, final de culto, eu vou sentar ali na mesinha ali, daquele botequinho ali, vou tomar uma. Vamos lá comigo, presbítero Edinaldo, vamos tomar uma bebidinha comigo lá. Aí passa o Lucas lá e vê, o pastor e o presbítero, tomando uma lá, né? Rapaz, esse cara vai ficar escandalizado e vai soltar os cachorros na gente. Aí passa teu colega de trabalho, o Edinaldo, aquele que fala de Cristo lá, o presbítero, estava tomando uma lá com aquele pastor safado. Eu sabia que aquele cara é safado, rapaz. Aquele cara é safado, estava lá tomando cerveja. Como é que eu posso fazer uma associação? Não é assim que acontece, gente? Não é desse jeito? Como é que eu posso associar? Mas eu vou tomar só em casa. Aí eu compro as latinhas, coloco lá. Aí vai o Lucas lá em casa. Ô, pastor, eu quero tomar água. Vai lá, Lucas, pega lá na geladeira. Aí o Lucas abre lá e... pastor safado. Pastor safado. Pastor safado. Olha a geladeira do cara. Vou pegar o celular, vou tirar uma foto, vou postar no Facebook. Tira uma foto e manda pro Facebook ainda. Pastor safado. Não vou falar o nome dele não, mas é safado. É que se falar o nome pode dar processo, né? Então não fala o nome. Mas é safado. Não é assim, amados? E muitas vezes esse exemplo abre concessões para as pessoas. Se eles podem, por que eu não posso? Aí a carne está gritando pelo desejo de tomar uma. O pastor faz, pastor toma, eu vi na geladeira do pastor, eu vou comprar também. E vai nessa onda aí, e vai todo mundo para o inferno. A situação é séria. Amados, o diácono, ele precisa ser alguém que não é inclinado à bebida. Na verdade, ele precisa ser testemunha viva de Cristo. Número 4. Não cobiçoso de sorte da ganância. Finalzinho do versículo 8. Não cobiçoso de sorte da ganância. Irmãos, isso aqui é o chamado avarento. Aquele que é avarento, aquele que vive pelo dinheiro, aquele que sonha com o dinheiro e que faz tudo para conseguir alguns reais. A palavra de Deus diz que devemos amar o eterno acima de todas as coisas, e aqueles que são e exercem autoridades dentro da casa do Senhor, esses necessitam ser exemplos, amados. E nós não podemos reter, não podemos ser gananciosos, nem tampouco cobiçosos ou avarentos, mas sim entendermos que o que temos é do Senhor. Se nós temos recursos financeiros, é para a honra e para a glória do eterno. Se temos dinheiro, é para a honra e para a glória do Mestre.
Nós precisamos ter o princípio que somos comprados para vivermos a verdade do Senhor. Para vivermos para o Todo-Poderoso, inclusive com a nossa conta bancária. Com a nossa conta bancária. Queridos, o que é nosso é do eterno. E aqueles que são autoridades na casa do Senhor precisam demonstrar a mesma coisa. Não amar o dinheiro acima de nada, acima daquilo que é princípio de Deus, mas viver a fé para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Versículo 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Oh, glórias! Isso significa sermos sólidos na fé. Sólidos na fé. E também uma vida em conformidade com a vontade do Senhor. Irmãos, nós temos que viver o mistério da fé com a consciência limpa. Eu tenho que conhecer a vontade de Deus para a minha vida, trazê-la para a minha realidade e, no meu dia a dia, praticá-la. Consciência limpa é fazer na totalidade. Ou seja, a minha consciência não vai ficar pesada porque eu tenho vivido como crente meia boca. Nós precisamos entender essa realidade e vivermos na totalidade a nossa fé. Nós precisamos ser alicerçados no Senhor, possuirmos os nossos pés firmados na rocha que é Cristo Jesus, igreja. Vivermos a palavra do Eterno acima de todas as coisas, sem abrirmos concessões para o pecado. Pecado gera toda sorte de males e abre as portas para que o maligno toque na nossa vida. Nós não podemos de forma alguma abrir concessões para o maligno tocar na nossa existência, mas é vivermos com Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo, transbordantes do Espírito Santo de Deus, uma fé firme no eterno. E aqui cabe uma pergunta que é bastante pertinente. Em que temos crido? Ou em quem temos crido? Em que temos cridos ou em quem temos crido? Queridos, há muitos que creem em tudo, mas não creem no Senhor. Ele crê num Deus fantasioso, mas não crê no Deus da justiça. Ele crê no Deus de amor, mas não crê no Deus que condena o homem ao inferno. Ele crê no Deus que pode abençoá-lo com riquezas, com fortunas, mas não crê no Deus que exige santidade. Ele crê num Deus que pode fazê-lo prosperar, pode conceder-lhe uma saúde agradável, uma saúde boa, uma saúde firme, mas não crê no Deus que exige que ele viva exclusivamente para ele. Eis o grande problema. O servo do Senhor precisa entender que a nossa fé tem que ser na rocha. E a fé na rocha é aquela que não balança com o vento. Não balança, é sempre firme. Sempre firme. Sem concessões para o pecado. Sem concessões para o mal. O servo de Deus, aquele que é diácono, aquele que é presbítero, pastor, bispo, apóstolo, enfim. Esses necessitam de uma fé firme no Senhor. E se a fé não é firme no Senhor, é onde surgem as fantasias loucas dos últimos tempos, que são carregadas e propagadas pelos falsos profetas que o próprio Cristo disse que nos últimos tempos existiriam. E estão por aí. São pessoas que possuem uma fé firme, muitas vezes no homem, muitas vezes nas doutrinas da igreja, naquilo que o livrinho da igreja fala, naquilo que o catecismo diz, mas não tem uma fé firme no Deus da palavra, porque o seu fundamento de fé não é a palavra de Deus. E se nós não temos a palavra de Deus como fundamento para a nossa vida espiritual, não vamos conseguir andar com Cristo Jesus. Você pode até ser um bom religioso. O mundo está cheio de bons religiosos. Cheio de bons religiosos. Na Índia, por exemplo, há pessoas que abandonam tudo na vida. Abandonam família, abandonam pessoas bem de vida, abandonam as riquezas, abandonam a sociedade e eles se excluem e estão lá, num cantão lá.
separado. Estão lá curtindo a sua fé, curtindo a sua religião. São pessoas extremamente religiosas. Determinada vez eu ouvi um exemplo, amados, num desses programas que passam na Discovery, que existe lá na Índia também, um homem que fez um voto para o seu Deus. E o voto foi andar com seu braço direito erguido assim. Para todos os lugares. Se ele fosse no banheiro, com seu braço erguido. Se ele fosse no mercado também. Pelas ruas também. Trabalhando com esse erguido e só esse de cá, sendo útil. Aí perguntaram a ele, mas por que o direito? Não o esquerdo? Já que o destro, até você fazer as coisas com o teu braço esquerdo, é mais difícil. Ele diz, o meu Deus merece o melhor de mim. E eu vou oferecer o melhor que eu tenho, que é o meu braço perfeito. Meu braço útil. E ele começou a andar assim, queridos. E com o tempo, o seu braço calcificou. E ele já não conseguia abaixar o seu braço. É uma fé? Sim. É louvável? Misericórdia. Isso que é fé de verdade. Religião pura. Mas fé em princípios errados e uma religião que não aponta para Deus como Senhor e Salvador. E podemos citar 1000 exemplos de religiões aqui no Brasil que são sólidas, são até dignas de aplausos, mas que não apontam para Jesus como Senhor e Salvador, não serve. Nós temos que ter uma fé em Cristo Jesus. Você pode fazer um pacto hoje e afirmar, eu vou carregar sobre a minha cabeça uma pedra de 20 quilos, todo santo dia. E coloca aquela pedrona aqui, ela vai achatar a tua cabeça, aí vai fazer calo no couro cabeludo e chega um ponto que você acostuma com o peso dela. Mas não vai te levar para os céus. Não vai te levar. Porque o que Deus requer de você é uma vida sólida, mas sólida nele que é a rocha, nele que é a verdade, nele que é a vida. É preciso muito cuidado com relação a isso. E aqueles que são autoridades na casa do Eterno precisam, além de possuir uma fé firme, que haja testemunho da sua fé. E andando pelas ruas, que as pessoas possam apontar para eles e afirmarem, aqueles são servos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade, amados. E ainda no versículo 10. O diácono, o presbítero, os pastores, aqueles que são autoridades e também o servo de Deus, eles necessitam ser irrepreensíveis. Número 6, irrepreensíveis. Versículo 10. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Amém? Vidas irrepreensíveis. Uma vida irrepreensível é aquela que não é repreendida. É aquela que não dá lugar para repreensões. É aquela que é correta, que é certa. Uma pessoa irrepreensível é alguém maduro. Alguém maduro, alguém que tem um caráter digno do Senhor, que é aprovado nos seus atos, que tudo quanto faz, o Senhor é honrado e glorificado. Assim deve ser a vida daqueles que andam com o Todo-Poderoso, daqueles que exercem funções dentro do reino, pessoas irrepreensíveis para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador. O tópico anterior praticamente fala a respeito disso, das pessoas que possuem uma fé firme, sólida. Essas são, com certeza, irrepreensíveis. É impossível, igreja, é impossível que isso sirva para você, se tu és de Deus, ser repreensível. É impossível. Aquele que é do Senhor, ele é irrepreensível nos seus atos. Ele não pode ser repreensível. Não pode. Se tu és do Senhor, os teus atos precisam apontar para Cristo Jesus. Vamos à frente? Ainda versículo 11, número 7, mulheres. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Algumas versões, amados, acrescentaram que é a esposa do diácono, principalmente a versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje, entre outras. Mas quando você faz uma pesquisa
olhando mais para o lado grego, mais para o lado da teologia, esse texto, mulheres e diáconos, não existe. É uma compreensão de teólogos. O texto deixa vago. Na verdade, aponta para a mulher como sendo diaconisa. E fala a respeito que os seus atos necessitam apontar para Cristo Jesus. Da mesma sorte, não afirma esposa de diácono, mas da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. Essa é uma questão discutível, uma questão teologicamente discutível, porém eu prefiro optar por essa que a palavra de Deus nos aponta, que é a mulher como diaconisa. E nos diz que ela precisa ser respeitável. Uma mulher respeitável, irmãos, é no seu comportamento, nas suas atitudes, na sua forma de agir. A mulher que exerce uma função dentro da casa do Senhor, seja ela diaconisa, seja pastora ou outra função qualquer, isso também serve para as mulheres que estão na casa do Todo-Poderoso. O seu comportamento precisa passar respeito. Elas precisam ter atitudes que apontam para mulheres sérias com Cristo Jesus. Infelizmente, irmãos, essa observação ela passa um tanto quanto desapercebida em nossos dias. O mundo é lascivo. Você sabe o que é lascívia? Não. Lascívia é o ato de despertar no próximo sentimentos sexuais. É assim, irmãos. Quando uma mulher coloca uma micro saia, aquelas, sei lá, de 20 centímetros assim, ela está fazendo aquilo para quê? Para provocar. Isso aí, a palavra certa. No nosso português coloquial, provocar. Não tem mulher que coloca uma micro saia ou apenas uma faixazinha sobre os seios com outro objetivo a não ser provocar o sexo oposto. E nesse mundo muito louco que está por aí, provocar também as mulheres. O negócio está meio feio hoje em dia. Então é assim, irmãos. A mulher lasciva, elas não estão vivendo de acordo com os preceitos do Senhor. E a lasciva é mais comum em nosso meio do que parece. E infelizmente dentro das igrejas, quantas vezes vemos mulheres lascivas? Com seus decotes. Me fala, por que a mulher usa decotes? Daqueles bem profundos? Ah, porque é bonita, não sei o quê. Não, é porque alguém vai ver. Se todo homem fosse cego, as mulheres não usariam mini saias, mini shorts, não usaria a barriguinha de fora. E olha que tem umas mulheres que usam a barriguinha de fora, que é até vergonha. Não porque é bonito, porque é feio mesmo. Perde até o bom senso. Perde até o bom senso. Essa semana, gente, eu estava trabalhando, quando eu olhei para frente assim, apareceu uma senhorinha com um shortinho e uma blusinha listrada, chamou até atenção que era uma blusinha listrada. Amados, ela tinha uma barriguinha, que a barriguinha vinha assim, e dobrava em cima do short e fazia assim. Eu falei, meu Deus do céu, onde está o bom senso, gente? Onde está o bom senso? Perderam o bom senso. É como hoje vemos também as pessoas querendo usar roupas de modelos, que na televisão fica aquela coisa escultural, linda demais. Aí elas querem usar a mesma roupa com um corpo que não é o corpo de modelo. Não é assim, queridos. A moda é um negócio do cão. E é preciso muito cuidado com ela. Muito cuidado. Mas não é o nosso objetivo hoje falarmos a respeito dessas questões, apenas falando daquelas que são lascivas. Há mulheres que despertam no sexo oposto desejos baixos, e há mulheres que causam no sexo oposto rejeição também. É um negócio complicado. Mas uma coisa ou outra sejam respeitáveis para a honra e para a glória do Senhor. E ainda, não maldizentes. Não maldizentes no popular, fofoqueiras de plantão. As fofoqueiras de plantão não herdarão o reino dos céus, não servem para ser diaconisa, não servem para servir ao Senhor, não entrarão no reino dos céus. Não entrarão. Fofocas, o Senhor abomina. E o que é fofoca?
é falar de uma forma gentil da vida do próximo. Ah, você viu fulano de tal, não sei o quê? Fofoca. Aí você leva aquilo para frente. E eu vou falar uma coisa muito séria para vocês, irmãos. Muitos não são fofoqueiros de abrir a boca. Hoje nós temos visto uma forma de fofoca diferente. Fofoca nas redes sociais. É aquela fofoca que você viu alguma coisa e você compartilha aquilo. Você tornou-se um fofoqueiro virtual. Cuidado com isso também. Na sequência, temperantes. As mulheres precisam ser temperantes. Mulher sóbria, equilibrada. Mulher que tem uma palavra sempre na boca para abençoar alguém. Uma palavra de bênção para o próximo. Assim necessita ser a mulher que exerce o diaconato. E essas atitudes também são comuns aos homens. E ainda que seja fidelidade a Deus, como falamos anteriormente. Número 8, marido de uma só mulher. Versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Esse texto não se aplica muito à nossa realidade, já visto aqui no Brasil. Nós somos um país monógamo, a poligamia não é aceita no país. No entanto, há alguns que são autoridades que têm as suas alfas, como diziam antigamente. Têm as suas filiais. Não deixa de ser uma poligamia e o Senhor condena porque está dentro do adultério, das práticas de coisas imundas, das coisas impuras. E o Eterno exige que haja fidelidade para com o cônjuge. É necessário que haja fidelidade. Número 9. Governe bem filhos e casa. Versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Oh, glórias! Queridos, aqueles que são autoridades dentro da casa do Senhor, eles precisam ter dentro do seu lar um local de testemunho. Não apenas dentro da igreja. Muitas vezes você vem na igreja, você vê o pastor, você vê um presbítero, o diácono, aqui anjos encarnados com asas e tudo mais. Quando você vai na casa do camarada, só a misericórdia de Deus. É necessário que ele governe bem a sua casa, governe bem os seus filhos. As autoridades, eles são líderes espirituais dentro da sua casa, dentro dos seus lares. A palavra do Eterno precisa estar entronizada dentro da família. Eles necessitam, da mesma forma que são exemplos dentro da igreja, lá no seu trabalho e ainda dentro da sua casa, também exemplos. É necessário mostrar a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus, onde quer que eles estejam. Isso é o testemunho e a realidade do Senhor. Amém? Amados, qualificações para os diáconos, presbíteros, pastores, bispos e de quebra para todos aqueles que amam o Senhor. É necessário que sejam respeitáveis, pessoas do bem, dignos, irrepreensíveis. E ainda, de uma só palavra. A mentira não faz parte daqueles que amam o Senhor. Que não sejam beberrões, que não sejam dados ao vinho, nem mesmo beber socialmente. O Senhor não aprova tais atitudes. E ainda nesses últimos tempos, apareceu uma tal de cerveja sem álcool. Gente, eu queria saber por que o cara toma cerveja sem álcool ao invés de Coca-Cola. Por quê? Esses dias eu estava pensando a respeito disso. Mas por que tomar cerveja sem álcool e não Coca-Cola, já que Coca-Cola é gostosa? E cerveja é ruim pra caramba. A cerveja sem álcool tem o mesmo sabor da outra cerveja. Será que não é para alimentar a carne? Será que não é para satisfazer a carne? E eu não estou emitindo julgamento, mas afirmação, viu, povo da internet? Isto é alimentar a carne. É alimentar a carne. Aí eu não posso tomar com álcool, eu mando uma cerveja sem álcool. Para mim não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Antes de vocês entrarem nessa quebrada feia, que vai te puxar para a bebida alcoólica depois, a lei que não é um testemunho legal, vá de Coca-Cola, vá de Guaraná. São até mais saudáveis. São mais saudáveis. Irmãos,
não é coisa para gente. Não é coisa para servos do Senhor. Me desculpe aqueles que curtem essas coisas, que gostam dessas coisas. Mas é necessário me provar que eu estou errado. Eu desafio que me prove. Se a pessoa que está bebendo cerveja sem álcool, que não está querendo alimentar a sua carne, e a desculpa é que não pode ir com álcool, vai sem álcool. É por aí. Ainda, não pode ser cobiçoso de sórdida ganância, que seja uma pessoa firme na fé, que tenha uma vida alicerçada na rocha em Cristo Jesus, que tenha uma vida digna, que seja irrepreensível em todas as suas práticas, como empresário, que paguem os impostos, que sejam dignos em honrar os seus funcionários, que sejam praticantes daquilo que é correto. Irmãos, abrindo um parênteses, os camaradinhas que não pagam imposto, só negam imposto porque dizem que o imposto é muito alto, é muito caro, e não tem condições porque quebra, são mentirosos acima de tudo, já começa por aí. Porque quem paga imposto não é o comerciante, quem paga imposto é você, que é vítima, talvez, do governo. Quando você compra alguma coisa, o imposto está embutido, você pagou o imposto. O comerciante apenas repassa para o governo aquilo que é dele. Quando ele não repassa, quando ele sonega, ou seja, ele está ganhando a sua parte e aquilo que é do governo, que muitas vezes são 20%, são 30%, 40%. Os impostos são caros. E quando ele não passa para o governo, ele está ganhando de forma injusta. Mas não pelo fato de quebrar ou não, mas sim enriquecimento ilícito. 7. As mulheres precisam ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis ao Todo-Poderoso. E ainda, apenas um cônjuge, sem aberturas para a poligamia e ou a infidelidade conjugal. E o número 9, e o último aspecto, que governe bem os filhos e a sua casa. Que o líder seja sacerdote dentro da sua casa. Sacerdote. Mas lembre-se, para ser sacerdote, é necessário a fé sólida no Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta é a realidade, amados. São qualificações bíblicas, sem acrescentar e sem tirar, para aqueles que exercem o diaconato, enfim, que exercem qualquer função dentro da casa do Senhor. Que estejamos atentos a esta realidade. E você que é diácono, você que é presbítero, se a tua vida anda um pouco longe dessa realidade, adeque-se para que você possa agradar o Todo-Poderoso e chegar a Ele no dia eterno. Amém? Oremos, amados. Senhor, nós te louvamos por todas as coisas que tens feito na nossa vida. E que teu Espírito, Deus, venha despertar-nos para que tenhamos uma vida digna aos teus olhos. Vivamos a tua verdade e que sejamos encontrados de uma forma correta e que estejamos vivendo, Senhor, a tua verdade. Que sejamos, Pai, edificados na rocha que és tu. E que assim tenhamos uma vida santa e sejamos utilizados, instrumentos úteis pelo teu santo e bendito Espírito. Ó Deus, desperta-nos, mostra o nosso pecado, Senhor, para que nós possamos adequar a nossa vida à tua vontade e vivermos somente para a tua honra e para a tua glória. Que teu nome seja exaltado, meu Deus, que aqueles que foram levantados como diáconos, presbíteros, pastores, bispos e ou outra função qualquer dentro da sua casa, que eles possam ser tocados, que eles possam serem tocados pelo teu Espírito e que entendam a necessidade de viver segundo os teus preceitos. Senhor, edifica a tua igreja, edifica a tua casa, é o meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Que sejamos fiéis ao Senhor todos os dias da nossa vida e assim certamente seremos abençoados pelo Mestre. Mensagem número 731.